Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari. E eu sou a Dai. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu tenho algumas notícias para vocês, alunos da FMU. Só um momentinho que agora deu Bom, nós teremos um ciclo de palestras de eventos da X-Business. É um evento promovido pelos calouros dos cursos de administração e processos gerenciais. O evento acontecerá entre os dias 2 e 4 de maio na plataforma Teams. E um dos temas, gente, olha que interessante, Mari, não sei se você chegou a ver, mas um dos temas abordados será o uso da inteligência artificial nos negócios. No período da manhã, das 9 às 11h30, tá? E no período noturno, das 19 às 22. Lembrando que em cada dia de participação, o aluno irá ganhar 5 horas complementares. Olha que incrível, né, gente? Sim, bem bacana, né? Pra quem aí tá no final da graduação e não tem horas, isso é ótimo. E um outro evento também dos alunos da FMU que participarão da sexta edição do concurso de Jovens Talentos da Gastronomia, gente. Lembrando que pela pandemia, esse concurso da GoWare ficou parado durante 2 anos e agora, com a retomada das aulas presenciais, esse evento continuará, né, na 6ª edição. 8 faculdades irão participar desse concurso e a FMU é uma delas. Lembrando também que as provas ocorrerão no dia 8 de maio, a partir das 14 horas, nos laboratórios de gastronomia. Então, você aí que tem uma dupla e deseja participar desse concurso, não esqueça de se inscrever e aparecer, obviamente, no dia 8 de maio, às 14 horas. Ou seja, não perca tempo, gente. E hoje, no podcast Acontece, temos um convidado muito legal para estar falando aí um pouquinho sobre uma parte muito importante da nossa faculdade, que também se enquadra na parte da infraestrutura. Estamos com ele, Marcelo! Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Sim, tudo bem, sim. Marcelo, nós agradecemos o inesperado convite, né? Você ter aceito o nosso convite. E para começar, a gente queria saber um pouquinho mais sobre como você se encontrou nessa profissão. Legal. Antes de eu trabalhar de bombeiro civil, eu trabalhava na rua de motoboy. Então, de motoboy, você acaba vendo muito acidente na rua. Então, era o que aconteceu comigo. Eu via muito acidente e eu acabei vendo que eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer. Então, nisso daí, o que eu pensei? Eu falei, eu vou tentar fazer alguma área que tenha a ver com primeiros socorros. Aí, nisso, eu vi o curso de bombeiro civil, essa oportunidade. Aí, eu saí do meu antigo emprego, fiz o curso de bombeiro civil. E aí, no curso de bombeiro civil, teve um processo seletivo. Aí, no processo seletivo, eu fiz o processo seletivo, eu passei. E aí, eu comecei a trabalhar em 2015. Que não era em faculdade, era indústria. Ficava lá em Atibaia. Então, lá foi o meu primeiro posto de trabalho de bombeiro civil. E como foi essa troca, né, de trabalhar numa empresa para uma faculdade com tantos alunos? Olha, foi bem diferente, porque o ambiente da indústria, ele é de uma forma. Agora, você vem para o ambiente da faculdade, é um mundo totalmente diferente. Mas foi uma experiência boa, ocorrências diferentes, vivências diferentes, foi muito bom. E como geralmente é na indústria? Olha, na indústria você mexe com bastante funcionários, e você tem a questão da produção. Então, tudo que você envolve a produção, envolve recursos. Então, muitas vezes, a questão, para o serviço ser seguro, ele tem que ser um pouco mais lento. Então, às vezes, você bate nessa questão. Para a atividade ser segura para o funcionário, para o operário, tem que ser mais devagar. Então, muitas vezes, a gente bate nessa questão aí da segurança. Você se lembra da sua primeira ocorrência como bombeiro civil? Olha, a primeira ocorrência que eu peguei foi capturar uma serpente. Uau! Foi uma jararaca. E para você, tranquilo, lidar com animais selvagens? Seria, animais peçonhentos. Peçonhentos. Sim. Hoje, sim, mas na época, para ser sincero, não. Na época, eu fiquei um pouco de medo, sim. Mas existe esse treino durante a sua formação do bombeiro ou isso é na experiência do dia a dia mesmo? Existe uma especialização. No caso, eu fiz a especialização no Instituto Butantan.
Aí com a especialização eles te mostram como você identificar o tipo de animal e como você fazer a captura com segurança, porque eu não posso ser outra vítima. Sim. Então essa primeira ocorrência foi capturar uma jararaca, identificar ela e depois o que a gente faz? A gente solta na mata. Essas ocorrências são muito comuns ou é muito raro ter esse tipo de ocorrência? Depende da região. Como o condomínio industrial que eu trabalhava era em Atibaia, então ele era perto de uma mata. Então lá tinha bastante animal. Agora aqui, já nessa região de São Paulo, centro de São Paulo, já são outros tipos de ocorrências. E já aconteceu de você ser picado por alguma cobra? Não, não. Ou por uma aranha. Não, também não. Mas você já capturou alguma aranha, assim, Sim. venenosa? Tipo aquela armadeira? Sim, a aranha armadeira. Nossa. Ela é do tamanho de uma mão aberta assim. Eu tenho fobia de aranha. E você falou muito como é a sua profissão numa indústria, né? Com os funcionários de uma indústria, por exemplo. Como que é essa dinâmica? Como que funciona essa dinâmica para você dentro de uma faculdade? Olha, na faculdade a gente lida com funcionários, com alunos, com pessoas que visitam aqui o campus. Então, o que a gente busca fazer? O mesmo procedimento que eu buscava fazer na indústria, de tentar manter um local seguro, eu tento manter aqui na faculdade. Não só eu, como todos os outros bombeiros civis e a equipe de segurança do trabalho também. Então, a gente busca manter um local seguro para quem estiver passando por aqui. Seja um prestador de serviço, seja um funcionário, seja um aluno, seja um parente do aluno. Sim. Então, a gente tenta manter um local seguro para que possa desenvolver as suas atividades. No caso da indústria, a gente buscava manter um ambiente seguro para o operário poder fazer o trabalho dele. Aqui na faculdade, buscar um ambiente seguro para o profissional poder trabalhar, para o aluno poder estudar. Dessa forma, sim. Você, Pode perguntar. você acha que o mercado de trabalho, ele tá abraçando mais bombeiros hoje em dia ou tá um pouco escasso? Olha, eu acho, a minha opinião pessoal, eu acho que melhorou, mas ainda precisa melhorar bastante. Ainda precisa melhorar muito, porque você vê muitos locais que deveria ter o bombeiro civil e não tem. Então, querendo ou não, um local que se tem um bombeiro civil atuante, é um local um pouco mais seguro. Agora, você pega um local que não tem um bombeiro civil, é um local muito mais inseguro. Você vê o exemplo da Botkiss. Sim. Então, diversos outros locais que deveria ter o bombeiro civil, que não tem, se torna um local mais inseguro. Eu ia falar justamente sobre esse caso. Se você tem uma opinião formada sobre o caso da Botkiss. Porque, Sim, né? claro. Tipo, Sim, foi um caso bem grave, bem emblemático aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? São normas de segurança que, quando elas são negligenciadas, elas geram o quê? Uma situação de perigo, uma situação de risco grave. Então, o que acontece? Se existem normas de segurança, elas devem ser cumpridas, o quê? Para manter a segurança das pessoas. Sim. sim. É, Então, no caso, você já teve que fazer algum exemplo, uma massagem cardíaca em alguém na faculdade? Olha, eu já peguei uma ocorrência, mas não aqui na faculdade. Já peguei na rua, eu vindo pro serviço, na Avenida Radial Leste. Lá a gente teve uma ocorrência lá que um senhor lá, um morador na situação de rua, ele passou mal e a situação dele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Então a gente iniciou o procedimento lá, né? A gente acionou o suporte avançado do SAMU, iniciou as compressões torácicas, e nisso chegou tanto o suporte avançado do SAMU como as motos operacionais do Corpo de Bombeiros. Sim. Aí deu prosseguimento lá no atendimento dessa ocorrência. Você como bombeiro, você já deve ter, tipo, dado curso de brigadista em empresas ou algo do tipo. E tem um dos extintores que tem uma mangueira que eu acho que é o CO2, que ele congela. E aí muita gente corre o risco de pegar na parte aonde congela, que é aquela... É o difusor. Isso, o difusor. E arrancar um pedaço da pele, congelar os dedos. Isso já aconteceu presencialmente contigo? Tipo, você viu alguém fazer isso? Então, isso realmente pode acontecer, mas comigo nunca aconteceu. Porque quando a gente tem esse tipo de treinamento, o que a gente faz? A gente orienta o brigadista, quem estiver participando do treinamento, a forma segura de você manusear o extintor de incêndio. Porque o extintor de incêndio, ele não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa até que simples, mas ele tem que ser manuseado com segurança. Então, a gente passa essas orientações de como segurar, na onde você direcionar o foco. Então, a gente passa as orientações para evitar esse tipo de acidente. você já teve que superar alguma dificuldade na profissão? Sim, sim. Você pode contar alguma pra gente? Posso, claro. Acho que uma das grandes dificuldades que eu precisei superar foi o medo de altura.
o medo de altura, porque quando eu comecei a fazer o curso de bombeiro civil, na minha mente eu pensei, vou focar no que eu gosto, que é o atendimento pré-hospitalar. Sim. Mas o que tiver a ver com altura eu não vou querer fazer não, mas eu tive que fazer. Você foi obrigada. Então o que acontece? sim. Eu tive que aprender a lidar com isso. Mas de que forma que eu aprendi a lidar com isso e consegui superar esse medo de altura? Através da segurança. Então, por exemplo, uma coisa é você subir uma estrutura em altura sem nada. Que aí se você cair de lá, você vai morrer, você vai se quebrar todo. Agora, se você tiver com equipamento, com EPI, com equipamento de proteção individual, você vai estar ancorado, você vai estar com cinto, com capacete. Então, você sabe que se você errar, você escorregar, você vai estar preso em alguma coisa. Então, você não vai cair direto. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou a superar esse medo de altura. E existe alguma especialização específica para ocorrências em altura, enfim, prédios muito altos, por exemplo? Existe uma norma, que é a NR35, que é a norma regulamentadora para o trabalho em altura. E o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele também tem um curso que é o CESALT, se eu não me engano, que é de salvamento em altura, que é o específico. E você fez esse? Não, esse daí é específico para o Corpo de Bombeiros. Tá, o Corpo de o Bombeiros curso, Militar. Na sua formação, você precisa aprender, digamos, as coisas básicas dessas ocorrências. Sim, a gente aprende o básico do trabalho em altura. Até porque, como a gente acompanha trabalhadores em altura, a gente precisa ter a noção dos equipamentos que eles precisam usar, se eles estão seguros ou não. Então, a gente tem que ter essa noção. E você já teve alguma ocorrência assim? Envolvendo altura? Isso. Não, envolvendo altura eu não tive nenhuma que desse sorte. tipo. Mas Ainda bem. eu tenho uma dúvida. Você já teve alguma ocorrência que te emocionou? Eu não sei se você pode falar sobre, mas já teve alguma ocorrência que, tipo, foi um caso que, nossa, me emocionou de verdade, tocou ali, ó, fundo do coração. Já teve. É porque o que acontece, pelo menos eu sei, durante a ocorrência a gente acaba se blindando um pouco. Então você não vai deixar transparecer aquilo. A emoção. A emoção, justamente. Então você vai ter que ser o quê? Você tem que ser técnico no atendimento. Sim, Lógico, claro. com empatia, com humanidade. Só que você não pode ser muito emocionado na ocorrência. Até porque você não vai conseguir ajudar se você se emocionar demais, né? ali na Exatamente. Então você tem que ter um controle. Só que o que acontece? A gente não é um robô. Sim. Então a gente é um ser humano. Então o que acontece? Muitas vezes, dependendo da ocorrência, a gente acaba se emocionando um pouco, mas você guarda pra você. Então quem vê de fora pensa que você não tá nem aí pra ocorrência. Mas no fundo você tá aí sim. E aí depois, quando você tá longe de tudo aquilo, às vezes aquela emoção vem um pouco à tona. Então ocorrências envolvendo crianças, eu acho que é um pouquinho Mais complicado, delicado. entendeu? Dependendo da história de vida da pessoa que você atende, você acaba você cria um pouco mais de emoção ali, de vínculo também, né? E como que é o pós-ocorrência nesses casos, né, que são mais emotivos, que tocam mais? Olha, quando finaliza a ocorrência, a gente tem uma coisa que a gente faz que é o feedback, que é o debriefing entre a equipe. Então, por exemplo, a gente acabou de atender uma ocorrência, tá? Eu e outro bombeiro civil, ou eu e a equipe da ambulância, a gente tem aquele tempinho, a gente faz o debriefing, o feedback da ocorrência, que a gente vê o que a gente acertou, se a gente teve algum erro e o que dá para melhorar. Agora, individualmente, depois você acaba ficando um pouco, algumas ocorrências você acaba ficando um pouquinho pensando um pouco mais do que outras. Algumas são corriqueiras, agora outras não, outras você fica um pouco mais pensativo. E você, em alguma dessas situações, você levou um tempo maior para processar tudo? Porque eu acho que é uma adaptação também, né? Até você se acostumar com essas ocorrências. Mas no começo, como foi isso para você? Sim, eu acho que uma ocorrência assim que me chamou um pouco foi a primeira ocorrência envolvendo o óbito. Então, a primeira ocorrência envolvendo o óbito, acho que eu fiquei uns 2 dias assim pensando nessa ocorrência específica, né? Mas o que deu para fazer ali a gente fez, foi uma ocorrência numa rodovia. Então, a gente fez o atendimento da ocorrência, teve apoio do SAMU, teve apoio do resgate rodoviário, teve 3 viaturas empenhadas. Então, tudo foi feito ali para tentar reverter a situação, mas não teve êxito, né? Então, a gente acaba ficando um pouco mais pensativo. Mas a gente sabe que a gente fez o que estava no nosso alcance. Sim. Chegou uma pergunta aqui pra gente, e a pergunta é da Ana Clara, uma das nossas colegas de estágio. E ela quer saber se tem alguma atitude dos alunos que são arriscadas. É uma boa pergunta. Qual é o nome dela? Ana Clara. Ana Clara? Muito boa essa pergunta. Sim, acontece de vez em quando. Às vezes a gente percebe que os alunos, eles são um pouco inconsequentes em algumas ações.
Um pouco muito Um pouco inconsequente. muito, assim. Então, o que a gente precisa passar? A gente sempre com bastante tato, com bastante jeito, né? A gente explica para eles o que não pode ser feito e a gente explica o porquê que não pode ser feito aquilo. Porque, dependendo da atitude do aluno, ele coloca a própria vida dele em risco, a integridade física dele em risco, e ele pode colocar a integridade física e a vida de outras pessoas em risco também. Sim. Então, a gente sempre orienta. Teve um caso que o aluno veio perguntar para mim, ainda bem que ele perguntou antes, mas ele veio perguntar para mim se ele podia fazer um rapel dentro da faculdade. Um papel dentro da faculdade. E já aproveitando esse Incrível. gancho, quais as dicas você daria para os alunos que às vezes têm ideias um pouco mirabolantes dentro da universidade? Então, para esses alunos que têm algumas ideias mirabolantes, façam igual esse aluno do rapel. Ele veio perguntar para mim. Aí eu falei para ele que não podia, expliquei o porquê. Então, se algum aluno de qualquer curso tem alguma ideia que ele quer apresentar algum trabalho, ou que ele quer fazer alguma coisa que ele está na dúvida se é seguro, se não é inseguro, procura o bombeiro civil de cada campus. Porque todo campus vai ter um bombeiro civil ali que você pode acionar para você tirar essa dúvida. Que é o bombeiro, ele vai avaliar a situação e vai falar, ó, pode ser feito, ó, não pode ser feito, por causa disso, por causa daquilo. Legal, bacana. Isso é incrível. E tem algum, em todos os, em qual cenário não pode faltar um bombeiro civil? Porque acho que a gente vê muitos lugares, né, muitas empresas que não têm essa segurança para os funcionários, né, para as pessoas que estão ali. Então, quais os lugares que não podem, de forma alguma, faltar um? Eu acho que todo local que você tem um público ali, de pessoas ali circulando, ali é importante você ter os selos do bombeiro civil. Porque você está garantindo mais segurança para aquele espaço. Você quer ver um exemplo? O hipermercado. O hipermercado, até hoje, eu não vi nenhum que tenha um bombeiro civil. É verdade. E sabe o que eu vejo muito em hipermercados? Situação de risco. Sim. Muita situação de risco que pode Exatamente. gerar um acidente grave. Então, eu acho que seria importante. Todo local que tem fluxo de pessoas deveria ter o bombeiro civil ali. As pessoas, elas têm muito no pensamento delas que os bombeiros civis, eles só servem para, tipo, apagar um fogo, ou salvar no meio da multidão. O que você já ouviu muito isso? Porque quando eu virei brigadista uma vez numa empresa que eu trabalhei, as pessoas só achavam que era pra se caso pegasse fogo lá, sendo que pode salvar em muitas outras coisas. Sim, exatamente. O nosso foco do bombeiro civil, ele abrange muito mais a prevenção do que o combate a incêndio propriamente dito. Então, nosso trabalho é o quê? É para que não chegue a situação do incêndio. Então, a gente vai trabalhar o quê? Na prevenção. Então, a gente foca muito para que não aconteça. E se acontecer, que os equipamentos funcionem, que os equipamentos estejam em ordem. Como as pessoas podem se informar mais acerca da importância de um bombeiro civil, por exemplo? Porque, como você falou sobre os hipermercados, os supermercados, a gente não vê bombeiros lá. E tem muitos produtos inflamáveis nesses lugares. Então, quais dicas você daria para as pessoas, no geral, tomarem precauções nos ambientes, nos lugares que elas estiverem? Olha, eu acho que uma dica principal, assim, para passar para as pessoas é o quê? É andarem atentas. Porque eu percebo hoje em dia que a maioria das pessoas, não só aqui dentro da faculdade, mas de um modo geral, na rua, nos locais, as pessoas andam muito desatentas. As pessoas estão andando com o celular, a pessoa fica fechada no mundo do celular dela. Sim. E a pessoa não vê um buraco que está na frente, tropeça no buraco. Muitos de nós, né? Inclusive. Então, acho que porque a é gente estar mais tem- atento, Sim. de um modo geral. Por exemplo, você chega num local, você avalia o local, ó, eu entrei por essa porta. Ó, aqui eu tenho uma placa de sinalização. Se eu precisar sair daqui rápido, por onde que eu saio? Se eu precisar sair desse corredor, por onde que eu vou? Onde que é a saída desse local? Onde que tem um extintor de incêndio? Então, acho que é importante as pessoas estarem Sim. atentas ao ambiente que elas frequentam, ao ambiente que elas estão. Realmente, são informações muito importantes, até porque eu não sabia dessas informações. E acho que muitos de nós não sabemos nem ler uma placa sinalizada, o que ela supõe, né? Então, eu acho que sim, é importante nós estarmos mais informados acerca desses assuntos. Exatamente. Desculpa! Então, gente, perdão, Marcelo. Oi. Muitas pessoas não sabem muito como manusear uma porta corta-fogo, né? Principalmente quando acha incrível, nossa, essa porta serve pra isso. Porque quando
quando eu digo pela minha experiência, tá? Quando eu fui fazer o curso de brigada de incêndio, eu não tinha uma noção que quando estivesse acontecendo um incêndio, eu não poderia nem abrir uma porta. Porque pode se espalhar pelo edifício inteiro, o fogo. E a porta corta-fogo, ela ajuda bastante nessa questão. E você já viu alguém ter dificuldade nessa questão de... vou pegar o elevador, tá pegando fogo, vou pegar o elevador. Ou vou deixar as portas abertas. É que às vezes o que falta, às vezes é as pessoas poderem ter esse entendimento, assim, do que fazer ou não fazer numa situação de emergência, por exemplo. Você tá saindo de um prédio que ele tá pegando fogo. Então a estrutura daquele prédio pode estar abalada. Aí você vai pegar um elevador. Que segurança que ele vai te dar? É mais seguro você ir pela escada. Então acho que o que falta é o quê? É a disseminação desse conhecimento, do que fazer numa situação de emergência. Sim. E uma pergunta para finalizar a nossa entrevista. O que você diria para as pessoas que desejam ingressar nessa profissão? Olha, a primeira coisa que eu falo, se você tem um perfil da profissão assim, de ajudar as pessoas, você tem um perfil que você gosta, para você investir nisso. Então, hoje em dia, o bombeiro, aqui tratando aqui de São Paulo, você tem 2 caminhos. Você pode entrar no Corpo de Bombeiros Militar, você presta o concurso da Polícia Militar e depois você faz especialização para bombeiro militar, é um caminho, ou bombeiro civil. Você faz um curso numa empresa e aí depois você pode entrar numa empresa para prestar serviço, igual a gente presta serviço aqui na faculdade. Tem um bombeiro civil que trabalha em indústria, que trabalha no shopping. Então, o importante é o quê? Se você tem a vocação, você gosta disso, é você se aprofundar no assunto. Você se aprofundar e correr atrás. Legal. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em nos atender de última hora. E é isso, sucesso na sua carreira, que você possa ter muitos anos aqui na faculdade ainda, alertando os alunos, inclusive, nós. Pra não fazer rapel, por favor. Exatamente. E para finalizar, a Mari vai falar algumas notícias para vocês que estão para acontecer aí na faculdade. Gente, como comentamos no nosso último podcast, vai acontecer o congresso do dia 15 do 5 até o dia 19 do 5 e a Semana da Comunicação vai estar dentro do congresso. Então, dê uma olhada, faça inscrição, entre no Instagram oficial da FMU e lá vai ter o link para fazer inscrição para o congresso. Outra coisa, gente, a prova global, ela está acontecendo hoje, agora, basicamente. Então eu desejo sorte para todo mundo que está fazendo sorte, galera. A prova global, tá? Vai dar tudo certo, gente, a gente acredita. E é isso, gente. Acho que esse é o podcast de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa participação aqui com o Marcelo. E é isso. Até o próximo podcast. Acontece.